Eu sou Vanessa Gali, especialista em ajudar mamães a recuperarem a barriga, aquela barriga chata e incômoda que ficou depois da gestação. E o tema da live hoje vai ser o porquê que você ficou com essa pochete depois da gestação. Por que que ela acontece? A gente vai falar aqui sobre o porquê que ela acontece e também o que você pode e o que você não pode fazer quando ela fica aí depois da gestação. E a gente vai falar, vai ter toda semana conteúdo novo para trazer essa informação, esse conhecimento para o maior número de mães possíveis que queiram acabar, que sofrem para acabar com a pochete que fica depois da gestação. Então, se você tem alguma amiga que também sofre com esse problema, já compartilha aqui o link dessa live para não perder conteúdo. Então, vamos lá. Vamos contextualizar um pouquinho o que é a barriga, o que acontece com essa barriga durante a gestação, para a gente daí conseguir entender por que ela fica do jeito que ela fica, ok? Então, a barriga, durante a gestação, ela passa por várias mudanças fisiológicas, que são naturais, é do processo de gerir uma vida dentro de nós. Então, o espaço interno, ele precisa ser melhorado, a barriga precisa expandir para acomodar melhor o bebê, para acomodar melhor o útero, que vai ter essa expansão para fazer o bebê crescer e dar todo esse suporte, toda essa estrutura para que essa vida se gere. Então, várias pequenas mudanças e grandes mudanças acontecem. Então, o útero se expande, os órgãos são obrigados a se reorganizarem internamente. Então, reduz o espaço interno, porque o útero expande e o bebê ocupa mais espaço. A pele fica mais elástica para conseguir acomodar esse espaço. A postura passa por mudanças, porque o centro de gravidade do seu corpo vai mudar. Antes o seu corpo era de um jeito, depois, para acomodar a barriga, a sua coluna e o seu quadril se encaixam para dar suporte ao peso da barriga e trazer equilíbrio postural, para você conseguir se locomover sem maiores problemas, mesmo com aquele barrigão, que às vezes, né, a gente pensa como que dá para andar com isso. Mas o seu corpo, ele é perfeito, ele se reorganiza para que você consiga seguir a sua vida normalmente, mesmo gerando uma vida dentro de si. Os órgãos, então, do seu assoalho pélvico também vão dar uma descida, porque, claro, tem aquele peso em cima deles, da barriga se expandir, o peso no neném, o peso de todos os líquidos que estão ali para acomodar melhor o neném, e os órgãos pélvicos dão aquela descidinha. E essa parte também fica um pouco fragilizada. E outra parte também, que todo mundo fala, né, que está o assunto mais falado do momento, é a diástase abdominal. A diástase também acontece, também é um processo fisiológico, é um processo natural. Toda gestação, toda gestante vai ter, sim, a diástase durante a gestação, tá? Então, não pensem que isso é só patológico, é só um problema. Não. Durante a gestação, a diástase é um processo natural. A musculatura relaxa, se afasta para acomodar o seu bebê, para gerenciar melhor esse espaço e, né, ter todo esse espaço, assim, circular o sangue, levar os nutrientes e ele não ficar esmadinho lá dentro, tá? Então, a diástase é sim um processo fisiológico natural da gestação. O que acontece, então, né, como já falei aqui para vocês, em torno de 60% das mulheres ficam com algum grau dessa diástase. Tá? Algumas, sim, se recuperam naturalmente, tá? O músculo tem, porque ele tem, o corpo ele é perfeito, ele tem todas as ferramentas, a gente tem todas as ferramentas dentro, né, de si para fazer essa recuperação, só que às vezes por problemas posturais, né, ou em função, né, de sobrecarga, de fazer exercício de forma errada, né, ou de fazer, por exemplo, de ir para a academia muito antes de recuperar a parede interabdominal. Então, N fatores podem levar
a essa diástase, não se recuperar depois da gestação e você precisar, sim, fazer um tratamento específico para isso, tá? Todas essas mudanças, elas ficam por um período e o corpo vai se reorganizando. Então, como eu acabei de falar aqui, é um processo fisiológico, o nosso corpo tem sim todas as ferramentas, mas nem sempre ele consegue dar conta sozinho. E a gente já tem informações hoje, graças a Deus, né, para dar aquela estimulada e ajudar nessa recuperação de forma natural, com exercícios específicos para recuperar essa parte que ficou fragilizada. Porque então o bebê saiu, a pele fica mais solta, os músculos que cederam muito, mesmo quando voltam, ficam fracos, parece que você não tem mais aquela ativação, a barriga fica mais solta, porque ficou tudo mais relaxado. O assoalho pélvico, então, lá embaixo, a região íntima de vocês, de acabar com a libido, de acabar com a lubrificação íntima logo após a gestação. E isso tudo são sinais que, sim, seu corpo continua fragilizado e não conseguiu se recuperar 100% desse processo da gestação. Então, assim como eu falei, ó, não é todo mundo, tá? Mas 60% das mulheres ficam com alguma parte, sim, fragilizada da gestação, tá? Então, ali uns 40% tem a sorte, né, de ter essa recuperação de forma natural, ou até por quem já pratica atividade física antes da gestação, já tem uma rotina mais ativa e saudável antes da gestação, geralmente tem mais facilidade no pós-parto também. Então, claro, o exercício, a atividade física antes da gestação previne também muita coisa e acelera o processo de recuperação no pós-gestação, tá? Então, se você passou pela gestação e não importa quanto tempo faz, e você tem aquela sensação de que não controla mais a barriga, de puxar para dentro e a barriga não vir, não entrar, você tenta sugar ela e ela não vem. Você vai caminhar, fazer uma caminhada para relaxar e só consegue sentir aquela barriga chacoalhando, parece que os órgãos estão todos soltos lá dentro. Eu sei, essas sensações assim parecem absurdas, mas a gente tem essa sensação depois da gestação. Correr, então, corrida depois da gestação, nem pensar, porque parece que você vai literalmente tá bagunçada toda a parte interna, e quando você faz qualquer movimento mais pesado, por exemplo, uma corrida, você sente como se estivesse fazendo uma bagunça enorme na sua parede intraabdominal. Você sente os seus órgãos balançando e isso é assustador. Você pensa, nossa, eu nunca mais vou ter meu corpo de volta. Que sensação horrível é essa, tá? E se você tem essas sensações, são sinais, sim, de que você ficou com essas regiões fragilizadas e que pode estar precisando, então, de exercícios específicos para recuperar. E essa pochete que fica lá embaixo, ela acontece por causa disso, porque toda essa musculatura fragilizada não contém mais os órgãos no lugar e literalmente empurra a barriga para frente. E aí você fica com aquela pochete pendurada, porque tudo desce e nada mais está seguro, está tudo solto e descendo. Então esse é um dos grandes problemas de você ficar com aquela pochete depois da gestação. E eu sei o quanto a gente se sente triste e desmotivada com isso. Eu passei por tudo isso, tá? Então eu sei bem do que eu tô falando. Isso desmotiva a gente até, desmotiva até para você buscar uma atividade física, porque você fica assim, nossa, as pessoas vão ficar me olhando, a gente se sente constrangida em se sentir exposta, aquela sensação que todo mundo vai me olhar. E isso é porque a autoestima também já está afetada. Então não é só sobre perder barriga, é sobre recuperar também a autoestima, que fica bastante abalada e que nos deixa travada no nosso dia a dia, prejudica nossos relacionamentos
nosso relacionamento conjugal, nosso relacionamento com família, com amigos, porque a gente começa a também se restringir desses círculos, né? A gente não quer, a gente tenta evitar qualquer coisa para sair, não quer sair de casa, né? Começa a evitar, e isso é um grande sinal de alerta que você precisa sim buscar ajuda e resolver isso imediatamente para não prejudicar aí a sua autoestima de uma forma tão ruim, para que você não perca essa convivência tão importante, né? E consiga se olhar no espelho de novo. Então, eu sei quanto essas mudanças atrapalham. As minhas alunas sempre estão me relatando coisas do tipo que depois da gestação nunca mais namoraram com seus companheiros de luz acesa, que nunca mais se olharam, não conseguiram mais se olhar no espelho nuas, né? E, inclusive, evitam espelhos de corpo inteiro, para não olhar para a barriga, porque se olha para um espelho de corpo inteiro, só enxerga a barriga, só vê aquela pochete explodindo para frente e não consegue se gostar, se sente ridícula, se sente horrível, e eu sei bem o que é essa sensação. Então, gente, isso não é normal, tá? Não aceitem isso como verdade, não aceitem, eu já te passei por filhos, assim como eu já ouço muito também relatos assim, é que eu já passei por 2 gestações, agora, né, não preciso mais disso, né, o meu corpo era assim, agora vai ser assim mesmo, né? Então, não aceitem isso como verdade, porque sim, vocês podem, hoje em dia, a gente tem ferramentas, né, inclusive baratas, né, que você não precisa de cirurgia plástica, só com exercícios específicos você consegue sim recuperar essa barriga e ter a sua autoestima também recuperada. Então, o seu corpo, gente, ele é perfeito. Pense que o nosso corpo é perfeito. A gente tem todas as ferramentas aqui dentro para trabalhar. A gente pode sim fortalecer toda essa parte interna, acabar com essa pochete. É só trabalhar os músculos específicos. Aqueles que eu acabei de explicar, que vão ficando mais fracos durante a gestação. Então, esses que ficaram mais fracos durante a gestação, ficaram relaxados justamente para acomodar melhor o seu bebê, é aí o ponto-chave que você precisa fortalecer. Essa parte que estava mais solta durante a gestação, e se depois da gestação você continua com um pochete, não importa quanto tempo passou, tá? Se você depois da gestação continua com pochete, continua com aquela sensação de tudo tá mais solto, que você não tem mais aquele controle da parede abdominal, são sinais que sim, a parte inteira precisa ser recuperada, tá? E é só isso, é só você fazer exercícios específicos para isso, focados nisso. Então, eu gostaria que você, sim, se olhasse com mais amor e carinho, mulher. Não olhe para o seu corpo como se fosse, né, descartável, ou, né, é isso mesmo. Você pode melhorar. Você tem ferramentas para isso. É só você buscar e agir focada no que realmente foi danificado durante esse processo da gestação. Então, essas mudanças, elas são fisiológicas e elas têm sim como fazer essa recuperação no pós, porque elas são mudanças naturais. Você vai fazer esse relaxamento, essa abertura de espaço, e depois, se não recuperou sozinho, a gente consegue dar aquela estimulada nos pontos certos para voltar, continuar retornando, e você ter a sua barriga de volta ali lisinha, com tudo no lugar. Então, essa reorganização interna, ela é muito importante, tá, gente? A gente acha que só ir lá na academia, se matar, fazendo exercício físico, né? Fazendo exercício físico tradicional, ajuda, sim, com certeza, né? O exercício na academia vai te deixar mais forte, sim, mas ele não vai fortalecer a parte interna, tá? Então, essa parte intraabdominal, de sustentação visceral, de sustentação do seu assoalho pélvico, de contenção, né, da sua barriga, você não consegue trabalhar
nos exercícios tradicionais na academia. Você precisa de exercícios específicos para fortalecer essa cinta de contenção e seu assoalho pélvico, para assim aí você compor novamente e voltar a ter a barriga reta e lisinha de antes da gestação. Então, é só você direcionar esses esforços. A gente acha, né, que se matando na academia, ou até você já pode ter ido, ficado ali treinando, a sua bunda melhora, suas coxas melhoram, seu corpo inteiro fica melhor, mais bonitinho, mais redondinho, e a barriga vai continuando solta e às vezes, além de estar só continuar, ela parece que aumenta, parece que está cada vez mais solta, tá? E isso é por quê? Porque realmente lá na academia você vai fortalecer todo o corpo, menos a parte intra-abdominal, que é aquilo que realmente ficou fragilizado durante a gestação, né? Então, assim, não é só de gestações recentes, você pode seguir anos com esse processo e continuar com diástase abdominal. Então, se você, não importa se você, vou seguir na academia aí 10, 15 anos, vai resolver, não vai resolver. A diástase abdominal, né, e as fraquezas de assoalho pélvico, de parede intra-abdominal, você precisa de exercícios específicos. Lá na academia, a força, o tipo de força que você faz, o tipo de músculo que você trabalha, são músculos de força. Você vai lá, pega um peso, ergue, e você sente a musculatura inchada, né? Seu glúteo, ele sobe, o bumbum fica empinado, né? A sua coxa, ela incha. E são músculos de força, tá? São fibras que fazem contração, tá? E lá dentro, na nossa parede intraabdominal e toda a nossa cintura, 70% da musculatura que temos na nossa cintura é composta por outro tipo de fibra, por fibras de contenção, de sustentação. São fibras mais elásticas que fazem justamente como uma cinta, apertam, tá? Tanto que quem é minha aluna, quem já fez a técnica aqui comigo, sabe da sensação. Quando você está praticando o exercício e depois que você, claro, já conseguiu o fortalecimento da musculatura que a gente trabalha, a sensação é como se a gente colocasse uma cinta ali no nosso corpo, porque faz aquela sensação de apertar e reduzir o volume. O contrário do que você faz com os músculos lá na academia, que você aumenta o volume. Por quê? Exatamente porque os da academia são para você fazer força, exercícios tradicionais de força. E o que você precisa para recuperar o abdômen e a força da cintura é bem outra coisa. São exercícios de sustentação e ativar essa força de contração e de sustentação, de contração elástica, né? Que a gente tem na parede abdominal. Por isso que muitas, a Julia aqui falando, não tem força no abdômen, tá? Isso é muito normal. Ontem mesmo fiz uma avaliação no presencial, quando fui fazer o toque para verificar o tônus do abdômen, mesmo sendo uma pessoa que já estava treinando há mais de um ano na academia, fazendo exercício, inclusive, acompanhado em academia, inclusive a personal dela foi que encaminhou para recuperar a parede abdominal, porque já detectou que ela tinha uma diástase. Então, e mesmo ela já há um ano de academia fazendo direitinho, eu tocava na parede abdominal, o dedo afundava, ela não tinha força nenhuma no abdômen, apesar da coxa, do bumbum, de todo o resto ficar durinho, a barriga continuava solta. E um ano de academia, gente, um ano de academia. Se sua barriga continua solta, algo está muito errado, tá? Então, percebam essa diferença. Você tem que conhecer o próprio corpo e entender que esses processos que acontecem na gestação, se você continua sentindo isso desde a gestação, mesmo com atividade tradicional, você precisa dar atenção à parede intra-abdominal e procurar um profissional para fazer exercícios específicos para isso.
E aí, gente, quando vocês conseguirem fazer esse reequilíbrio intra-abdominal, redirecionando esses esforços, você vai sentir que é muito mais rápido do que vocês imaginam. Vocês não precisam ficar horas e horas em academia. Gente, eu passei por isso, eu mesmo emagrecendo tudo e mais um pouco, porque eu estava mais magra depois da gestação. Fiquei 2 anos fazendo os meus exercícios, fazendo academia, né, comendo direitinho, estava mais magra do que antes e a pochete continuava pendurada. Era horrível, me sentia péssima com isso. E imagina, eu profissional de saúde passando por isso, né? Imagina o quanto eu me sentia mal e pensava em resolver. Fui buscando coisas para resolver. Enfim, já contei um pouco dessa minha história em outro momento. Mas o que acontece? O exercício tradicional não resolveu, passou 2 anos e eu fui buscando, então, entender o que estava acontecendo comigo, né? Que não era mais, parecia que a barriga não fazia mais parte, eu não controlava, literalmente não controlava mais ela. Quando eu comecei a aplicar e entender que eu precisava de exercícios específicos, em 7 semanas eu tive uma diferença absurda, né? No meu caso, eu tive uma diástase infraumbilical, então abaixo do meu umbigo eu tinha uma diástase, e esse é um dos maiores motivos da gente ficar com aquela pochete embaixo, aquele pochetão, né? Abaixo do umbigo, eu tinha uma diástase bem nessa região, que eu consegui resolver com 7 semanas, só que fazendo a coisa certa. Diferente do que 2 anos sofrendo, passando por todo esse processo, que, claro, foi válido igual porque o resto do corpo estava ok, mas a barriga continuava. Então, para vocês verem a diferença de vocês ficarem ali dando muro em ponta de faca, né? Insistindo em algo que vocês estão praticando aí um tempo, não viram diferença, é porque não é aquilo. Se é essa parte da barriga que te incomoda, busca outra coisa. Temos ferramentas, sim, hoje em dia, para conseguir resolver. E a grande girada de chave é você ter a informação, tá? Hoje eu vejo o quanto é importante você entender o que está acontecendo. Por isso que eu estou aqui falando hoje para vocês entenderem como é que é esse processo da gestação e o que realmente acontece no corpo de vocês, tá? Então, quando vocês entendem do processo, sabem o que realmente vocês passaram, vocês conseguem daí ter ferramentas e saber o que vocês realmente podem fazer e fazer dar certo, fazer recuperar essa barriga chata que fica aí, essa pochete chata que fica aí pendurada e deixa a gente com a autoestima lá nos calcanhares. Ninguém merece isso, né? Então, para você acabar realmente com a pochete depois da gestação, você precisa entender esses processos, entender que seu corpo, ele não é o mesmo de antes, tá? Então, principalmente a parte intra-abdominal, ela foi alterada, ela passou por mudanças fisiológicas que você precisa entender e dar atenção no pós-parto, se você ficou com a pochete, tá? Voltando a dizer, não é todo mundo que fica, mas 60%, então grande parte das mães ficam com a tal da pochete ali, porque a parede intra-abdominal ainda está bagunçada e toda essa musculatura ainda está relaxada e solta. E o que você precisa é focar em voltar tudo isso para o lugar, em recuperar essa musculatura que ficou fraca e solta durante a gestação. É só você atuar diretamente nesse ponto que você vai ver a diferença muito rapidamente. Você vai ver que vai precisar sofrer bem menos do que horas e horas lá na academia que você já deve ter passado. Então, recuperar a consciência e o tônus de toda a parede intra-abdominal e de assoalho pélvico é o grande segredo da girada de chave aqui, de você conseguir recuperar de uma vez por todas aquela pochete chata e incômoda que fica agarrada aí depois da gestação. Então, tem 3 pilares que são muito importantes, que você precisa, sim, dar atenção se você já foi mãe e continua com pochete. São 3 pilares importantes.
postura, respiração e o terceiro exercício voltado ao vácuo abdominal. Então, esses 3 tipos de exercícios são exercícios que vão recuperar toda essa parte intra-abdominal, toda a saúde do seu assoalho pélvico e, consequentemente, trazer a barriga para o lugar e terminar com a pochete. Mas, como assim, né? O que a respiração tem a ver? O que a postura tem a ver, né? Com a recuperação do abdômen. Então, a postura alinhada faz o equilíbrio da parede abdominal. Vou ficar aqui de pé um pouquinho para vocês. Vamos ver se eu consigo... aqui do YouTube cortei. Peraí. Virando a minha aqui do YouTube. Tô no YouTube também. Então, quando a nossa postura está desalinhada, eu jogo a barriga para frente. Quando eu estou errada, barriga, volume vem para frente. Quando eu estou organizada, olha o que acontece com o espaço. Olha aqui, espaço de alguém com a postura errada, espaço de alguém com a postura alinhada. Então, esse espaço aqui, ó, olha só, pensa o espaço que os seus órgãos têm para se organizar quando você está assim. E aí, ó, eu sei que você deve estar indo direita nem aos pés, porque olha o espaço dos coitados dos órgãos de vocês só por causa da postura errada. É isso aqui, ó. Quando você organiza, olha só. Olha a felicidade desses órgãos aqui com espaço para se reorganizar, para se posicionar. Então, a postura, sim, faz uma grande diferença no volume da sua barriga. Eu já falei sobre isso e vou falar aqui de novo. Então, respirar corretamente, que é também algo que a gente não pensa que vai mudar, mas a respiração, se você respira expandindo o abdômen, assim, ó, respira, botando a barriga para frente, se toda vez que você respira, faz uma respiração aí, coloca a mão na sua barriga. Se você respira e a barriga vem para frente, se mexe, você está dando comando de relaxamento para a sua barriga, tá? Então, isso respirar pela barriga aumenta ainda mais o volume do seu abdômen. Então, por favor, se você colocou a mão aqui e faz a respiração mexendo o seu abdômen, pare com isso agora. Você precisa pensar que os seus pulmões estão aonde? Estão na barriga? Não. Seus pulmões estão aqui em cima, gente. Então, a respiração, ela tem que acontecer aqui, ó. A respiração tem que ser diafragmática torácica. Então, movimentar diafragma e caixa torácica. Então, quando você respira, as costelas têm que se abrir aqui, ó. E quando você solta o ar, elas fecham. Coloca a mão na costela para perceber, ó. Inspira. Quando você solta, ela se fecha. Essa é a respiração correta, tá? E por que respirar corretamente faz tanta diferença? Porque, claro, se você respirar pela barriga, como eu falei, você está mandando a barriga relaxar e existir, tá? E aí você pode estar aumentando ainda mais o volume do seu abdômen. Quando você faz a respiração correta, essa que eu mostrei, de movimentar as costelas, de encher realmente onde tem que colocar o ar, que é nos pulmões, que é ele que está aí para isso, tá? Não na barriga. Você está não só melhorando a circulação, né, e a distribuição de oxigênio no seu corpo, como também a respiração, esse processo respiratório, ele vai movimentar e manter ativo a musculatura que ajuda no suporte e na sustentação postural, gente. Parece bizarro, mas é isso mesmo. Os músculos que auxiliam no processo respiratório também auxiliam na sustentação postural. Então, uma coisa está casada com a outra e por isso que é tão importante você trabalhar tudo em conjunto. E, então, o vácuo abdominal, que é aquilo que todo mundo adora fazer, sugar a barriga para dentro, ver a pochete acabar instantaneamente, né? O vácuo abdominal, ele é uma aspiração diafragmática, é um movimento que o diafragma faz. Ele traz os órgãos para cima
e faz a reorganização visceral, que é literalmente colocar cada órgão no seu devido lugar, melhorando esse espaço interno e reduzindo a PIA, que é a pressão intraabdominal. O que é a pressão intraabdominal? É o peso que os seus órgãos, a pressão que tem dentro da sua barriga, que quem tem a PIA aumentada tem o volume abdominal, porque essa pressão está empurrando para fora. Então, auxilia na redução dessa pressão, porque quem está fazendo essa pressão geralmente são os órgãos pesando ali na parede abdominal. Então, a reorganização visceral é a parte do vácuo que faz. Então, por isso que esses 3 pilares trabalhados de forma conjunta é a melhor forma, a forma mais rápida, mais eficaz para você acabar com a pochete que ficou da gestação. E não importa quanto tempo faz, tá? Porque músculos são músculos. Não tem diferença de idade. Cada corpo tem aquela estrutura muscular. Deus colocou para todo mundo, tá? Todos os músculos, tudo que a gente precisa tá aqui dentro. É só fortalecer e atuar diretamente no problema, no real problema, e parar de ficar dando voltas e tentando resolver de outra forma, tá? Então é só a gente usar essas informações a nosso favor, entender o que se passou durante a gestação e trazer o nosso esforço para aquilo que realmente precisa ser melhorado para conseguir acabar com a pochete depois da gestação. Então, isso sim é que vai fazer toda a diferença na recuperação e em você acabar com aquela barriga, para você conseguir colocar o biquíni no verão, sem se sentir constrangida, sem precisar comprar aquele maiô enorme, né, para poder sair, para você poder sair com o seu marido, sair com a sua família, com seus amigos, colocar aquele vestido que você gosta, de você ir na loja e poder comprar a roupa que você gostou e não a roupa que serviu, né? Ou aquela roupa, não, vou comprar essa aqui porque esconde minha barriga. Não, você comprar realmente aquela roupa que você olhou, bateu o olho e que gostou, porque ela vai te servir e a barriga não vai ficar lá pontuando, né, na roupa, como acontece hoje, se você passa pelo processo. Eu sei que essas sensações a gente tem, a gente fica triste, né, de ir lá na loja, olhar aquele vestido, aquela calça, aquela roupa que a gente ama na vitrine, e aí quando olha lá, vai enfiar, só enxerga aquela barriga volumosa. E você tem que acabar comprando outra roupa que você nem gostou tanto assim, porque aquela escondeu um pouquinho, disfarçou um pouquinho a sua barriga, tá? Então, bora acabar com isso, bora recuperar essa barriga, recuperar essa autoestima. Então, hoje eu vim aqui justamente falar sobre, trazer mais clareza sobre esse assunto. Eu espero ter conseguido trazer um pouquinho de conhecimento para vocês. Nosso tempo aqui é limitado, mas se vocês tiverem dúvidas, qualquer pergunta, vocês me mandem lá no direct, me mandem suas dúvidas, que vai ser um enorme prazer poder ajudar vocês, explicar um pouco melhor se algo não ficou bem claro, tá? O que eu quero realmente é trazer para vocês informações para vocês saberem o que realmente vocês podem fazer para acabar com essa barriga de uma vez por todas, que eu quero ver cada vez mais mamães aqui felizes, sem pochete e com a autoestima, ó, voando, tá? Nada de ficar se escondendo aí ou de achar que não tem mais jeito. Você tem jeito sim, e eu tô aqui para te mostrar isso. Então, nos vemos na próxima sexta-feira. Muito obrigada pela participação, pelo tempo de vocês aqui comigo, que eu sei o quanto tempo é valioso, tá? Agradeço pela participação de todas vocês e nos vemos aqui na próxima sexta-feira com mais conteúdo para ajudar todas as mamães a acabarem com essas pochetes chatas que ficou depois da gestação. Um beijo grande e um ótimo final de semana para vocês.